Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma live. Só estou silenciando o celular aqui para não haver interrupções durante a nossa live. Esse é mais um estudo bíblico que nós estamos transmitindo diretamente aqui de Manhuaçu. Eu sou Jesué da Silva Andrade e esse é o nosso a nossa live de estudo bíblico, onde nós vamos estar estudando, dando seguimento ao nosso estudo com respeito às reuniões da igreja local. Nós vamos hoje eu não esqueci, no outro dia eu esqueci, nós vamos começar tendo um momento de oração. Eu queria convidar a você a dirigir ao Senhor, a elevarmos os nossos pensamentos e corações ao Senhor em oração neste momento, ao iniciar a nossa live. Vamos orar. Nosso Deus amado, bondoso e eterno Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós te damos graças por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo em Tua bondade. Te agradecemos, ó Deus, pela noite de sono e descanso que o Senhor nos deste, pelas bênçãos que já temos desfrutado de Ti nesta manhã, como o ar que respiramos, o sol que brilha, a saúde que nós gozamos, o privilégio de poder expressar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos anseios através da fala, nossa visão, nossa audição, tudo que o Senhor tem nos proporcionado nessa manhã, nós te damos graças. Te damos graças, ó Deus, por estar começando mais essa live, onde vamos juntos estudar e meditar na Tua bendita palavra. E mais uma vez nós queremos rogar as Tuas bênçãos sobre nós, para que o Senhor, em Sua graça e misericórdia, mais uma vez, nos ajude à medida em que lemos e meditemos e consideremos as verdades da Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, principalmente pelo Teu grande amor com que o Senhor nos amaste, enviando o Teu unigênito Filho, o Senhor Jesus Cristo, para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, derramando ali o Seu precioso sangue para nos purificar de todo pecado. Queremos, ó Pai, Te agradecer pela Tua palavra que o Senhor tem nos dado e que sempre tem falado conosco, tem nos guiado, tem nos direcionado, tem nos mostrado a Tua verdade. Pai, abra nossa mente e nosso coração para receber a Tua palavra nestes momentos. Que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade. Rogamos que o Senhor esteja abençoando cada um daqueles que estão nos assistindo neste momento e que irão nos assistir. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe das necessidades, dos anseios de cada um, de cada alma, de cada pessoa. Por isso rogamos a Ti que o Senhor esteja abençoando de acordo com a Tua vontade, mas também de acordo com a necessidade de cada um daqueles que estão nos assistindo ou que irão nos assistir. Lembramos mais uma vez da situação em que se encontra o mundo, não só o nosso país, mas o mundo. Mais uma vez rogamos por sabedoria aos nossos governantes, rogamos misericórdia sobre a nossa população, principalmente sobre aqueles que estão hospitalizados com essa enfermidade, que estão lutando para serem restaurados a sua saúde. Aqueles, ó Deus, que foram ceifados, nós rogamos pelos seus familiares, que estão em luto e que estão sofrendo a perda de seus entes queridos. Rogamos que o Senhor esteja confortando, consolando, ajudando-os a superar esses momentos difíceis, mas principalmente, ó Deus, levando-os a refletir sobre a vida, sobre o quão curta e frágil ela é, sobre a necessidade de
de reconciliarem consigo novamente para terem a vida eterna, o perdão dos pecados e assim, ó Deus, serem salvos por meio da fé na pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus. Lembramos, ó Pai, dos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, os trabalhadores que trabalham ali no hospital, na linha de frente e que sofrem com toda certeza mais risco de se contaminarem com esse vírus, que o Senhor esteja ajudando, fortalecendo, encorajando, animando-os, mas também, ó Pai, protegendo-os, principalmente aqueles que ainda não foram salvos, que venham diante desse quadro, diante dessa situação, serem levados a pensar na realidade das suas almas, que precisam urgentemente reconhecer os seus pecados e crerem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Também, ó Pai, por todos aqueles que têm tido que trabalhar nesse momento de quarentena, aqueles que não têm podido trabalhar, ó Deus, e que têm passado dificuldades, rogamos que o Senhor tenha misericórdia e ajude-os, ó Deus, suprindo as suas necessidades segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Todas essas coisas, ó Pai, nós pedimos e agradecemos, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais e melhor que pedimos ou pensamos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, temos estudado em relação a esse tópico, que é as reuniões da igreja local. Nosso texto base tem sido Hebreus 10, 24 a 25. Vamos estar lendo Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, não deixando de congregar-nos é o assunto, né? Que nós temos considerado as reuniões da igreja local. Então, não deixando de congregar-nos. Novamente eu vou dizer isso aqui, parece que estamos entrando em contradição pelo fato de termos sido impedidos. Tenho recebido notícias que em algumas regiões do país, graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso, várias igrejas poderão se reunir, claro, com restrições, com limitações, mas é melhor reunir com limitações do que não reunir, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus, e Deus, na sua graça e misericórdia, vai fazer com que as coisas se normalizem, segundo a vontade dEle, para a honra e glória do nome dEle. Então eu fico muito feliz em ouvir isso, que em algumas regiões do país, as igrejas, as religiões, né, de uma forma geral, já podem ter as suas atividades religiosas com as suas restrições. Então as igrejas neotestamentárias, né, os salvos reunidos ao nome do Senhor Jesus, vão poder ter o privilégio, né, de reunirem-se. Então, é aquilo que nós temos estudado, né? Uma igreja local é um grupo de salvos, pessoas redimidas, lavadas, nascidas de novo, por meio da fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, que estão reunidas ao nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo e que irão reunir-se regularmente. Agora, quais são essas reuniões que eles irão praticar, que regularmente eles irão colocar em prática? Nós já vimos, nós já vimos que por exemplo, já consideramos, né, a reunião do Partido Pão,
a reunião da ceia do Senhor, no caso, a reunião para a oração coletiva, a reunião para a pregação do Evangelho e a reunião para o estudo bíblico da Palavra de Deus. Essas 4 reuniões são as reuniões regulares de uma igreja local. A Bíblia, a Palavra de Deus, ensina que a igreja local deve praticar essas 4 reuniões. É aquilo que nos é apresentado no Novo Testamento. É os princípios do Novo Testamento para uma igreja local. Agora, nas Escrituras Sagradas, por exemplo, você não vai encontrar reunião para empresários. Não é que seja errado numa igreja local ter pessoas que são empresários. Não. Mas você não vai ver reunião dos empresários. Você não vai ver reunião de cura e libertação. Existem essas práticas em vários segmentos religiosos e que eu acho interessante, porque as Escrituras Sagradas, ao relatar os dons espirituais, e quando o dom de cura ele era dado e usado pelo povo de Deus, isso você observa no livro de Atos dos Apóstolos, as curas não eram realizadas nas reuniões da igreja, eram fora das reuniões da igreja. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro e João estão subindo para o templo e vê aquele homem coxo desde o ventre, desde o seu nascimento ali na Porta Formosa, salvo engano, no templo, né? Não confunda templo, prédio, o templo ali em Israel com a igreja. A igreja é as pessoas, é o grupo de salvos, e a reunião da igreja é esse povo reunido. Eles podem reunir num salão grande, podem reunir em suas casas, podem reunir debaixo de uma árvore, podem reunir nas catatumbas, como a igreja do segundo século reunia nas catatumbas de Roma. Existe até um livro que trata desse assunto, desse fato histórico. Debaixo de uma árvore, numa caverna, regiões onde o evangelho é perseguido. Eu já ouvi falar de irmãos que reúnem em cavernas, porque se eles forem reunir ao ar livre ou em suas casas, eles serão perseguidos, presos e até assassinados. Então a igreja é o grupo de salvos que está reunido ao nome do Senhor e reúne regularmente. Então, você não vai encontrar nas Escrituras Sagradas esse tipo de reunião. Existe reunião de mocidade, enfim, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar a igreja reunindo, ou seja, velhos, jovens, casados, solteiros, a igreja reunindo-se. Mas então a gente não pode ter um trabalho especial com os jovens? Eu não vejo problema, desde que isso seja destacado que não é uma reunião da igreja, é uma reunião ou um trabalho feito com os jovens, para evangelismo, para instrução. Geralmente essa chamada reunião de jovens não tem nem evangelismo, nem estudo bíblico, e muitas das vezes é só cantoria, e muitas das vezes cantoria sem sentido, que não exalta e não glorifica em nada o nome do Senhor. O problema está sendo isso. Agora, ser feito o trabalho com os jovens, principalmente no sentido de ajudá-los a compreender melhor as verdades da palavra de Deus e evangelizar, não há problema nenhum. Só que chamar isso de reunião é que está o problema, porque a gente não vê base bíblica para isso. Está parecendo até que eu estou sendo radical, que eu estou sendo exclusivista. Nesse sentido, não é exclusivo, é questão de ter aquilo que as Escrituras Sagradas. Eu não posso ir além daquilo que as Escrituras Sagradas ensinam. Concorde você ou não. Alguém já falou assim, mas também nas Escrituras Sagradas não existe acampamento. Não existe acampamento, não existe conferências. Sim, eu concordo plenamente com você. Só que um acampamento bíblico, por exemplo, eu já participei lá de Conceição de Carangola, de Santa Amaro, lá em Valadares, eu esqueci o nome agora. O objetivo ali, geralmente tem-se um feriado, e as igrejas juntamente
nesses dias para aproveitar de uma maneira sadia. Infelizmente, alguns acampamentos passa-se mais tempo com entretenimento, com diversões, né? Aí é outro caso, é outra situação. Mas ali não são uma reunião de uma igreja, não. Ali são as igrejas que, para aproveitarem esse feriado, né, ou para promoverem séries de estudo bíblico, conferências, essas igrejas reúnem e organizam esses eventos. Isso não é pecado. E eles não chamam isso de reuniões da igreja, mas há várias igrejas ali, há vários irmãos, membros de várias igrejas locais que estão ali aprendendo da palavra de Deus e cooperando no ensino, na edificação, na organização, na providência do alimento para as pessoas ali naqueles dias e assim por diante. Isso é só um meio de fortalecer a comunhão dessas igrejas no serviço do Senhor. Então, um evento, por exemplo, como uma conferência, né, um congresso, também existe alguns exageros por parte dos organizadores de alguns congressos, mas isso é outra coisa. O problema não está no congresso, o problema está nas pessoas que organizam, que quer agradar a todos, né, que quer ser politicamente correto, que quer que todos saiam satisfeitos. Então, muitas das vezes permite coisas que não são bíblicas, e muitas das vezes perde-se tempo na prática daquelas coisas, como eles chamam assim, né, como dramatização, como teatro, como apresentações musicais e assim por diante. Eu não sou contra, quero deixar bem claro, eu não sou contra cantar música na igreja, desde que essa música seja feita da maneira certa, da maneira correta, com ordem, com decência, visando a edificação do povo, visando a evangelização dos perdidos, visando realmente a glória de Deus. O problema está nas pessoas que muitas das vezes não têm sabedoria para organizar e fazer as coisas da maneira correta, com ordem e decência, visando a glória de Deus. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Então, essas são as reuniões regulares de uma igreja local. Tá? O que está em questão aqui é as igrejas locais. Não são as conferências promovidas por essas igrejas locais, os congressos, os acampamentos, que não tem muitas das vezes só uma igreja. Às vezes é uma igreja que está mais à frente daquele evento, daquele trabalho, mas existem várias igrejas e vários irmãos de várias localidades envolvidas com aquele projeto ali que visa a expansão do reino de Deus e o ensino sadio da palavra de Deus. Então isso não é errado. Agora, reuniões de igrejas locais, do jeito que a gente está falando, né? Reuniões para empresários, né? Reuniões, eu acho interessante isso, né? Por que não fazem alguns grupos religiosos, por que eles não fazem a reunião dos pobres, das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza? Por quê? É estranho, né? Por que dos empresários? Por que foca-se só nos empresários? Por que não fazem a reunião para as pessoas que estão na miséria e promovem um meio de ajudar essas pessoas que estão na miséria? Fica essa pergunta aí para você responder. Por que não existe as chamadas reuniões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza? Reuniões para os trabalhadores, né, para os cooperadores das empresas. Não tem. Por que não tem? Vou dizer claramente, é porque não gera receita. A maioria desses grupos que praticam essas reuniões só tem um objetivo: gerar receita. Durante cada uma dessas inventadas reuniões que eles usam, passa-se a cesta da coleta 3, 4 vezes, exigindo as pessoas darem aquilo que elas têm no bolso. E muitas pessoas, muitas das vezes, dá o dinheiro dela pagar a água, o dinheiro dela pagar a luz, o dinheiro dela comprar comida para casa.
e esses charlatões, mau caráter, essas pessoas que são falsos profetas, são falsos ensinadores, que só estão interessados em enriquecer, enfia a mão mesmo no bolso dessas pessoas, enganando elas, mas pior, enganando a si próprio, porque um dia eles comparecerão perante Deus e terão que dar conta de cada uma dessas coisas. Tá aqui reunião para relatório. Relatório local, relatório missionário. Na realidade é o seguinte, esse estudo eu preparei ele há um bom tempo, né? Deixa eu até mostrar aqui que eu avancei os slides, mas não coloquei para vocês verem. É um estudo que eu já fiz há um bom tempo. Hoje eu não colocaria, se eu fosse preparar esse estudo hoje, eu não colocaria reunião para relatório. Então, relatório local, Atos capítulo 4, 23, quando os apóstolos, ao serem perseguidos, vamos lá na palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 23, e solto eles, né, o apóstolo João e o apóstolo Pedro, que havia sido impedido de pregar, de anunciar sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes. Vamos ver como é que diz, uma vez atualizada, né? Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Eu acho essa tradução linda em alguns aspectos. Lá fala dos seus, a fiel vai falar dos seus. Essa tradução aqui vai falar, procuraram os irmãos. E lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Que no caso, era proibindo eles. Deixa eu ver só essa versão aqui, a versão católica. Interessante, né? Logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Mas o caso é que eles foram soltos e foram para os irmãos. A corrigida fiel vai dizer que foram para os seus, que é interessante também, né? Mas eles foram para junto dos irmãos, ou seja, reuniram uma igreja e relataram à igreja aquilo que havia acontecido. E a igreja, logo em seguida, eles oraram, né? Os irmãos oraram ao Senhor, buscando auxílio, ajuda do Senhor, em relação àquele problema, aquela dificuldade. Então, podemos dizer que essas são reuniões extraordinárias, né? Eu creio que seria mais aconselhável. Então, é quando você reúne, quando a igreja reúne para... Não é uma reunião regular da igreja, extraordinária, ou seja, acontece um evento que afeta os irmãos de alguma maneira, de algum modo. Então, alguém vai relatar esse problema, essa dificuldade, esse assunto para a igreja estar em oração. Então, por exemplo, vou só citar um exemplo aqui. Para mim tinha que ser mais dias. Mas a igreja aqui em Manhuaçu, quando estava reunindo em plena liberdade, em plena atividade, e com a permissão do Senhor, assim que sair o decreto, nós vamos voltar, mesmo com as restrições, nós devemos voltar a reunir. Mas nós reunimos domingo de manhã para celebrar a ceia do Senhor, às 9 horas. Às 10 horas para o estudo bíblico da Palavra de Deus, às 7h30 da noite para a pregação do Evangelho. Às quartas-feiras, reunimos para estudar a Palavra de Deus também. Tínhamos reuniões nas casas, em Reduto, na casa da irmã, do senhor Jorge e da irmã Penha, uma vez por mês, e surgia também reuniões aqui. Teve uma época até que toda semana a gente estava reunindo na casa de algum irmão, que foi muito bom, que foi muito agradável. E toda semana após o primeiro domingo nós reunimos para a oração.
são as reuniões regulares da igreja, né? A ceia do Senhor, estudo bíblico, evangelismo e oração. Aí acontece um problema, uma situação, a gente fica sabendo de um irmão que sofreu um acidente, ou de um irmão que por algum motivo teve um problema na sua família, enfim. Então, a igreja é convocada, é relatado o problema, a dificuldade, a situação, e os irmãos vão estar orando, colocando aquilo diante do Senhor. Então, por isso, relatório local, né? Para relatar as coisas que têm acontecido, que têm afetado de alguma maneira, de algum modo, a igreja local, e para a igreja estar orando em relação àquilo. Eu creio que isso é uma reunião extraordinária. Não é uma reunião regular da igreja, ou seja, ela é feita para um evento especial, uma certa urgência que surgiu. No caso, a reunião para relatório missionário, por exemplo, Atos capítulo 14, 26 a 28. Atos capítulo 14, 26. Daí embarcaram para Antioquia da Síria, seu ponto de partida, onde tinha sido entregue a graça de Deus para o trabalho que acabava de realizar. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a comunidade e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Essa é a versão católica, né? Contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles, o modo como Deus tinha aberto a porta da fé para os pagãos, para os gentios, e passaram então algum tempo com os discípulos. A ACF, a corrigida fiel, que é que nós usamos, e quando chegaram reuniram, versículo 27, e reuniram a igreja, e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles. Então é Deus que havia feito através deles, não é eles que haviam feito, mas era Deus que havia feito através deles. É interessante você observar isso aqui. A atualizada, né, vai dizer no versículo 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então, o apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros de viagem, haviam terminado de realizar a sua primeira viagem missionária. Isso é relatado no capítulo 13. Depois que eles fizeram essa viagem, né, isso levou alguns anos, dá a impressão que foi uma coisa de dias, não, mas isso levou alguns anos. Desde o capítulo 13 até esse retorno do apóstolo Paulo e seus companheiros na cidade de Antioquia, onde tinha uma igreja do Senhor Jesus, uma igreja local reunida ao nome do Senhor Jesus. Aí eles reuniram a igreja e relataram o relato daquilo que Deus havia feito por meio deles, usando-os para pregar o evangelho naquelas regiões, salvando pessoas, e essas pessoas salvas formando. Deus, através delas, formou igrejas, plantou igrejas através do ministério do apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem. Mas o caso aqui, o que é interessante é que eles reuniram e relataram para a igreja local o que havia acontecido. Relataram o sucesso do seu serviço missionário, provavelmente relataram também fracasso, porque não houve só sucesso, houve também fracassos, houve lutas, houve perseguições, houve dificuldades, houve situações adversas, e tudo isso os apóstolos estão relatando à igreja ali, o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem estão relatando ali à igreja de Antioquia, né, e algo que é interessante, permaneceram algum tempo com os discípulos, e eles permaneceram algum tempo ali com os discípulos, eles chegaram e ficaram ali algum tempo. Um outro texto que vai nos dizer isso também é o capítulo 15, versículo 1 a 4. Deixa eu colocar aqui para você.
Atos, capítulo 15, versículo 1 a 4. Alguns discípulos de que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidade segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão, enviando, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Era esse texto aqui que eu estava querendo. Aquele relatório, né, nesse segundo relatório aqui, que surge um problema, a gente vai tratar desse aspecto daqui a pouco. Surge um problema, algumas pessoas judaizantes vão ensinar que além daquelas pessoas terem crido no Senhor Jesus, para eles serem salvos, interessante isso, que o evangelho já começou a ser corrompido, já tentaram corromper o evangelho com esse ataque aí, feito pelos legalistas, pelos que eram da circuncisão. Ou seja, o ministério do apóstolo Paulo, Deus o havia usado, não só ele, mas os seus companheiros de viagem, para plantar várias igrejas, e eles voltam até Antioquia, onde primeiro estava, e relata. Aí eles ficam ali um tempo com aqueles irmãos, com aquela igreja, reunindo em comunhão com aquela igreja. Desce pessoas de Jerusalém, né, que faziam parte da igreja de Jerusalém, mas que ainda não tinham entendido a questão da graça de Deus na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo e acreditavam ser necessário praticar os ritos mosaicos para a pessoa ser salva ou continuar salva. E chegaram ali e ensinavam aquilo ali aos gentios. E houve contenda. O apóstolo Paulo, né, e Barnabé contenderam com aquelas pessoas que estavam trazendo aquele ensino errado. Porque a salvação é tão somente exclusivamente pela obra do Senhor Jesus Cristo. Não é por cerimônias mosaicas ou cerimônias até cristãs. Mas ao deixarem bem claro isso aqui, né, e houve contendas, e parece que houve uma disputa calorosa mesmo entre eles, uma briga mesmo, né? Não no sentido físico, creio eu que não, mas no sentido de discutir. Não é assim, a salvação não é assim, a salvação é por Cristo e somente por Cristo e sua obra na cruz do Calvário. Não, mas se a pessoa não se... Os judaizantes, né? Mas se a pessoa não se circuncidar, ela não poderá ser salva, porque a circuncisão foi dada por Moisés. Eu fico imaginando essa contenda, essa disputa que tiveram. Então foram até Jerusalém. Por que eles foram até Jerusalém? Porque Jerusalém era a sede da igreja. Tem muita gente que fala isso, usa esse texto com essa ideia para dizer que existe sim sedes, e no Novo Testamento a gente vê esse exemplo. Não vê não. Eles não foram lá em Jerusalém porque Jerusalém era a sede das outras igrejas e controlava as outras igrejas, não. Eles vão lá em Jerusalém porque foi de lá que o problema saiu. É de lá que aqueles judaizantes vieram. E provavelmente saíram sem autorização. Provavelmente não. Eles vão dizer isso depois. Saíram sem autorização dos apóstolos. Mas a questão é que eles vão até Jerusalém para tratar daquele assunto e vão visitando as igrejas que haviam sido formadas pelo ministério deles. E o que eu acho lindo é que eles contavam aqueles irmãos como Deus havia aberto a porta da fé aos gentios. E os irmãos ouviram aquilo e se alegraram. Aquilo foi como um bálsamo para os seus corações, que sofriam perseguições naquela época, perseguições terríveis. Então, essas reuniões extraordinárias, onde, ou seja, local, né, aconteceu algum problema, alguma situação, tem um irmão sendo tentado, tem um irmão adoecido, doente, tem um irmão sendo perseguido, e isso é levado à igreja, para a igreja estar orando.
É claro que isso pode ser feito em conjunto com as reuniões regulares, né? Mas eu creio que devido ao teor do problema ali, em Atos capítulo 4, os irmãos logo em seguida, né, não deixaram para a próxima reunião. Porque talvez nem ia dar para eles fazerem a próxima reunião. É essa a questão de urgência. E pode ser que surja um problema numa região, numa localidade relacionada a uma igreja de Deus, que as coisas precisam ser levadas para ser resolvidas. Porque requer uma certa urgência, não pode ser deixada para outra reunião. Então é uma reunião extraordinária. Assim como esses irmãos estão indo, seguindo viagem até Jerusalém, e no decorrer dessa viagem, que era distante, se você olhar no mapa, a distância de Antioquia e Jerusalém, haveria vários lugares onde eles iriam passar. E eles estão passando naquelas igrejas, aquelas igrejas estão reunindo-se para ouvir os ensinos dos apóstolos, e os apóstolos estão relatando como havia ocorrido durante a sua viagem, as suas viagens missionárias, né? O apóstolo Paulo e Barnabé. Então, o relatório missionário é algo que acontece nos nossos dias, e isso é uma reunião da igreja, num certo sentido, uma reunião extraordinária. Ou seja, tem um irmão, um exemplo, um irmão que está no Nordeste, que trabalha lá no Nordeste, um missionário lá no Nordeste, está passando aqui em Manhuaçu. É um irmão idôneo, um irmão zeloso das Escrituras Sagradas, um irmão, é só um exemplo que eu estou citando, né? Um irmão que o ministério dele é um bom ministério. Então, não é dias, não está nos dias de reunião da igreja, não é quarta-feira, não é domingo, às vezes é uma terça-feira. A igreja local, ela tem autonomia para convocar, a liderança da igreja local, né, os presbíteros, tem autonomia para convocar a igreja, os irmãos, né? Tem um irmão aqui, a gente vai estar reunido, a gente quer convidar você para estar conosco, para ouvir o ensino do irmão, o ministério do irmão, e também ouvir as suas experiências no campo missionário. Isso servirá, esse tipo de reunião serve não só para alegrar os cristãos ao saber de pessoas que estão se convertendo em regiões remotas, né, como no Nordeste brasileiro, na floresta amazônica, na África. Enfim, às vezes um irmão que estava trabalhando na África está passando uma temporada no Brasil, né, um irmão idôneo, um irmão zeloso. Então a igreja faz isso, é uma reunião extraordinária. Isso é bíblico, a igreja reunir para ouvir o ministério de um irmão que está nos visitando, que está visitando a região, e ouvir, né, os relatos dele, das experiências que ele tem tido no campo missionário. Isso traz alegria para a igreja, e não só isso, incentiva outras pessoas também. Pode ser um meio que Deus vai levar outras pessoas também ao campo missionário, a ter visão missionária, a desejar servir o Senhor na obra missionária. Então são as reuniões, podemos dizer, eu coloquei reuniões para relatório, mas o correto seria reuniões extraordinárias, ou seja, quando acontece ou devido a uma situação urgente, que requer uma certa urgência, então a igreja reúne para resolver, tratar aquele problema, ou para estar orando em relação àquele problema, àquela situação. Eu creio que em tempos de coronavírus, pelo menos nós temos podido reunir nas casas, nós deveríamos estar sempre colocando diante de Deus, os salvos, colocando diante de Deus essa situação e buscando em Deus o socorro para essa situação, no lugar de estar acessando o Facebook ou qualquer outra mídia social e criticando o governo, criticando fulano de tal, criticando a OMS. É claro que a gente tem visto esses erros e coisas que é repugnante, coisas terríveis que a gente não podia acontecer, infelizmente está acontecendo, mas ficar fazendo comentários, descendo a lenha, criticando, ofendendo as pessoas com palavras não vai resolver o problema, só vai piorá-lo. Vamos colocar-nos diante de Deus em oração? Vamos falar com o Senhor a respeito desses problemas, de
a respeito dos nossos medos, dos temores que estão em nosso coração por causa dessa pandemia, em várias áreas. Tem pessoas que perderam o seu emprego e essa pandemia passando, como é que eles vão arrumar? Irmãos em Cristo que estão nessa situação. E a gente precisa mais preocupar em colocar isso diante de Deus, do que ficar fazendo postagens ofensivas, né, no Facebook ou em qualquer outra mídia social. O quinto ponto, aliás, o sexto ponto que eu estou querendo destacar aqui nesse estudo, e nós vamos estar, creio eu, terminando essa série de estudos, é a reunião administrativa. Aqui a gente tem um problema. Eu coloquei administrativa, porque a palavra administrativa vem de administrar, significa colocar as coisas no seu devido lugar, ordenar as coisas, distribuir tarefas, enfim, a administração tem várias aplicações. Muitos irmãos não concordam com esse termo, reunião administrativa. E eu concordo com eles por não concordarem com aquilo que é chamado de reunião administrativa. O problema não está na palavra, o problema está na prática. Em muitos lugares, em muitas igrejas neotestamentárias, eu vou dizer isso, talvez você vai ficar ofendido comigo, mas a minha intenção, novamente eu vou dizer isso aqui, a minha intenção não é te ofender, não ofender ninguém, tá? Mas eu tenho que apresentar aquilo que a palavra de Deus me manda, ou me ordena apresentar. E isso não é reunião administrativa, isso não é o que a Bíblia, o que está registrado na Bíblia sobre reunião administrativa. E essa reunião é uma reunião ordinária. As outras duas reuniões, que nós já lemos, né, para relatório local ou para relatório missionário, para aproveitar, né, o ministério de um irmão, ou trazer os acontecimentos que estão acontecendo relacionados à igreja, ao povo de Deus, à obra de Deus, ser trazido numa localidade, são reuniões extraordinárias, ou seja, feitas de acordo com as circunstâncias especiais, a visita de um irmão àquela localidade ou àquela região, ou um problema que surgiu que está afetando a igreja local e que exige uma posição ou de oração da igreja orar, ou da igreja buscar uma solução para aquilo ali, dentro da palavra de Deus. Agora, a reunião administrativa, muitos irmãos não gostam do termo pelo fato de que o que acontece, e que erroneamente é chamado de reunião administrativa, é uma reunião democrática. Ou seja, surge-se um problema de imoralidade. Eu só estou citando, né? Porque geralmente isso acontece quando há imoralidade. Algum irmão cai em algum pecado sexual, aí a igreja precisa afastar esse irmão da comunhão. E está certo, não está errado, deve ser afastado mesmo, porque é assim que a palavra de Deus ensina, até que ele arrependa de seus pecados, arrependa do seu pecado, confesse e abandone o seu pecado, para ser restaurado à comunhão. Dependendo da gravidade do pecado, ele pode ser restaurado à comunhão, mas não pode ser restaurado ao ministério. Essa é a minha compreensão. Futuramente eu creio que eu devo fazer uma live nesse sentido. Muitas das vezes, quando isso acontece, a igreja reúne e é um bate-boca. Chamam-se de administrativo, mas é um bate-boca, é uma discussão ferrenha. Algumas pessoas defendendo, outras pessoas acusando, outras pessoas querendo escorraçar o irmão que caiu em pecado, querendo a cabeça do irmão, outros querendo agir dentro das escrituras sagradas e não vão concordar com esses, claro que não vão, com esses que querem a cabeça do irmão. Outros querem, às vezes porque é parente, tá? Outros querem uma atitude branda e aquele bate-boca como se a reunião fosse como se a igreja, perdão, eu falei reunião, mas é como se a igreja fosse uma democracia onde cada um pode expor a sua opinião e sua opinião deve ser aceita, ser respeitada e até praticada. E muitas das vezes
bate-boca surge porque eu quero que faça da maneira que eu acho que é certo. O outro quer que faz da maneira que ele acha que é certo. E o outro quer que se faz da maneira que ele acha que é certo. E há discussões, há acusações. Às vezes é levantado situações que não tem nada a ver com o problema que está sendo tratado. Aí, mas mas quando aconteceu isso, não foi tomada nenhuma atitude. Quando aconteceu aquilo, ou seja, o que eles chamam de levantar, de ressuscitar defuntos velhos, né? Assuntos que já estão lá atrás, que já tem 10 anos, 20 anos que aconteceu, mas nessa reunião, nessa chamada reunião administrativa, que erroneamente é chamada de reunião administrativa, porque o problema não é resolvido, as coisas não são colocadas no seu devido lugar, as tarefas não são distribuídas como deveriam ser distribuídas, mas há bate-boca, há acusações, há ofensas, há agressões, pessoas são machucadas, pessoas são feridas, igrejas são divididas depois dessa reunião que fazem, né, que chamam de administrativa. Enfim, essa prática não é reunião administrativa que a Bíblia ensina. Erroneamente é chamada de administrativa, mas isso não é, essa prática não é. Como que é uma reunião administrativa? E a gente pode dizer que é uma reunião ordinária. O que quer dizer isso? É uma reunião que não vai acontecer regularmente. Em minha opinião, essa é a opinião minha, deveria acontecer pelo menos uma vez ao mês em uma igreja local, uma reunião administrativa. E ela tem 2 pontos, 2 aspectos, e é o que a gente vai estar estudando agora. A reunião administrativa, ela tem 2 aspectos. Primeira, aqui a gente vai ver os tipos de reuniões administrativas. Eu joguei lá na frente, mas perdão, a gente vai voltar aqui um pouquinho, porque a gente precisa falar sobre isso. Primeiro, reuniões para resolver, administrar, no caso, problemas de sorte material. Então, a primeira reunião é essa, reunião para resolver problemas de sorte materiais. Atos capítulo 6, versículo 1 a 6. A gente não vai ler, para não tomar mais o tempo, que o tempo já está pedindo para pararmos. Mas havia um problema na igreja em Jerusalém a respeito da distribuição diária de alimentos. As viúvas gregas estavam sendo desprezadas e as viúvas judias, que eram judeus, mas que faziam parte da igreja, tinham se convertido, estavam sendo beneficiadas e as outras desprezadas. Então estava havendo um problema. Os apóstolos tinham que resolver esse problema, mas eles já estavam ocupados com o ministério da palavra e da oração. Interessante isso. Então, para eles não acumularem tarefas, eles reúnem a igreja e orientam a igreja. Escolheis dentre vós homens, e ele vai ser relatado as qualificações desses homens, né, para que possamos colocar sobre esse importante negócio. Então você observa que houve um problema, houve uma necessidade, a igreja reuniu e os apóstolos, dirigidos pelo Espírito Santo, deram uma solução para aquele problema. A igreja deveria escolher homens com qualidades, não era qualquer um, não era a que eles preferissem, mas com qualificações. Vamos ler esse texto, essas qualificações. Eu vou ter que ler para ficar claro isso aqui. Olha só o que ele vai dizer, né? E os 12 convocando a multidão dos discípulos, a multidão dos irmãos, atualizado vai dizer isso. Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, comunicaram à igreja, né? Não é razoável que nós abandonemos a palavra e a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós nos consagraremos, os apóstolos, né? Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, ou seja, há uma administração literal aqui. Os apóstolos convocaram a igreja, tinham o problema, convocaram a igreja
e falaram, olha, vocês escolhem homens de boa reputação, honestos, cheios do Espírito Santo. Então essas eram as qualificações que eles deviam escolher. Então essa é a primeira reunião administrativa nesse sentido, ou seja, para resolver problemas de sorte material. Segunda reunião mencionada na palavra de Deus relacionada a isso, reunião para resolver problemas doutrinários. Observe bem, né, Atos capítulo 15. Atos 15, versículo 1 a 6. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contendas e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviando-os, pois, até certo ponto, acompanhado pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, observe isso, que eles foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e presbíteros, observe bem isso aqui, para examinar a questão. Então, como você observou ali, houve o problema doutrinário. Algumas pessoas desceram de Jerusalém e estavam ensinando doutrina errada, má doutrina. Houve o debate, subiram a Jerusalém para resolver o problema, porque o problema tinha se originado de lá. Não era que Jerusalém era a sede das igrejas, cada igreja local é autônoma, a igreja de Jerusalém era autônoma, a igreja de Antioquia era autônoma, mas todos eles obedeciam às escrituras sagradas, obedeciam à palavra de Deus, e obedeciam aos ensinos dos apóstolos. E como os apóstolos estavam pelo menos, creio eu, uma boa parte deles em Jerusalém, reunindo com a igreja de Jerusalém, e o problema saiu de lá, então eles foram até lá para resolver o problema, respeitando assim, é interessante isso, respeitando assim a autonomia da igreja em Jerusalém. O problema saiu de lá, nós vamos ir lá resolvê-lo. Nós não vamos simplesmente dividir, rachar a nossa comunhão com a igreja de Jerusalém. Não, nós vamos lá tratar do assunto. Nós vamos lá conversar sobre isso para resolver esse assunto. Isso às vezes acontece com igrejas, né? Igrejas co-irmãs têm discussões, têm problemas e rompe-se a comunhão entre elas por não resolverem essas questões. Se uma igreja está apoiando ou pessoas ensinam determinadas doutrinas que são anticristãs, que são antibíblicas, deve uma igreja local que está tendo noção, que está tendo conhecimento desse irmão, dessa igreja que está ensinando errado, levar a questão até aquela igreja de onde aquele irmão é membro, ou foi recomendado por aquela igreja, para a igreja tratar com esse irmão, resolver essa situação com esse irmão, impedindo-o, se ele continua, se ele persiste em disseminar o erro, disseminar má doutrina, a igreja deve tratar com ele, a igreja a qual ele é membro ou que o recomendou ao ministério do Senhor. Mas a questão aqui, observe bem, que reuniram os apóstolos e presbíteros, não reuniu toda a igreja. Os apóstolos, Paulo e Barnabé, ao subirem lá, foi recebido pela igreja, por todos os irmãos. Mas quando reuniram para tratar do problema, quem reuniu foi só a liderança da igreja em Jerusalém, que era constituído dos apóstolos e dos presbíteros. Não existe mais apóstolos hoje, mas temos a doutrina dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos, registrado nas cartas do Novo Testamento. Então, quando vai acontecer uma reunião
para tratar problemas, ela deve ser feita pela liderança da igreja, primeiro para tratar o problema, à luz das Escrituras Sagradas. Nós não temos os apóstolos, mas temos os seus escritos. Então, a liderança da igreja vai reunir e vai estudar nas Escrituras Sagradas qual que deve ser a atitude que ela deve tomar em relação àquele problema. Em relação àquele problema. Então, a gente vê essa reunião aqui para resolver problemas de sorte doutrinário. Depois, você vai observar também a reunião para resolver problemas de disciplina. O tempo já estouramos, né? Já é 11h01, mas eu preciso terminar isso aqui. Nós não vamos ler Mateus 18:15, mas Mateus 18:15 está relacionado à ofensa feita por um irmão. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só e repreende o teu irmão. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, um irmão me ofendeu, eu tenho que procurar esse irmão e conversar com ele. O problema foi resolvido, acabou. Ninguém mais precisa ficar sabendo, só eu e ele, o problema foi resolvido. Mas esse irmão, ele insiste em continuar com a sua ofensa. Ele não se arrepende, ele não quer conciliar, ele não quer reconciliar. Então eu tenho que levar mais um irmão, ou dois irmãos, membros da igreja local, em comunhão com o Senhor, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhos toda a palavra seja confirmada. Ou seja, eu vou conversar novamente com esse irmão, juntamente com esses irmãos, que vão ouvir e de alguma forma aconselhar nessa situação. Mas esse irmão não quer arrepender. Ele quer continuar na ofensa, ele quer continuar cometendo o seu pecado. Aí o caso vai ser levado para a igreja. Como a igreja vai resolver essa situação? Da mesma forma, vai reunir a liderança da igreja, vai conversar com esse irmão, e essa liderança está representando a igreja como um todo. Se esse irmão arrepender, morreu o problema, acabou o problema foi resolvido. Mas se esse irmão não aceita a correção, não aceita a repreensão, então esse irmão deve ser afastado da comunhão da igreja local. Ele deve ser afastado da comunhão da igreja local. E quem vai fazer isso são os presbíteros da igreja local. Então, é uma reunião para tratar de situações disciplinares, para disciplinar alguém que caiu em pecado. No caso aqui, a ofensa relacionada a um irmão, mas também a gente observa isso relacionado a pecado imoral, como em 1 Coríntios capítulo 5, aquele jovem que tinha possuído a mulher do seu pai, provavelmente a sua madrasta. Então a Bíblia ensina que aquele jovem foi afastado da comunhão daquela igreja, 1 Coríntios capítulo 5. Nós não vamos ler, que é um assunto extenso, mas leia 1 Coríntios capítulo 5 que você vai entender isso. Então a gente vê essas três reuniões sendo realizadas pela igreja primitiva. Agora, ela deve ser realizada em 2 etapas. Eu até coloquei aqui como observação. As reuniões da igreja, as reuniões administrativas, ou seja, realizada para administrar uma situação, seja de sorte material ou para distribuir os serviços, né, que surgem numa igreja local, o ministério da palavra, as necessidades materiais da igreja, enfim. Então, elas devem ser praticadas de 2 maneiras, de 2 formas, e é a forma bíblica. A reunião administrativa é dessa forma que deve ser praticada. Reúne-se a liderança da igreja e trata do problema, seja de sorte material, seja de sorte doutrinária, seja de sorte disciplinar. Vai reunir a liderança, vai tratar, né, à luz da palavra de Deus, porque pode ser que surja um problema e a igreja não sabe lidar com aquele problema. Então os irmãos vão estudar aquele assunto. Qual deve ser a nossa atitude em relação a esse problema, a essa dificuldade? Então o presbitério vai estudar aquele assunto. E à luz da palavra de Deus vão tomar uma decisão. O presbitério, os presbíteros irão tomar essa decisão.
Depois eles vão reunir toda a igreja. Depois eles vão reunir toda a igreja, não para pedir a opinião de cada membro, porque vai ter membros mais experientes, mas também irá ter membros que são recém-convertidos. E se for fazer uma reunião para tomar a opinião de cada um, vai haver bate-boca, vai haver discussão, e o que irá acontecer? Esses jovens recém-convertidos irão e se escandalizar e até sair da comunhão da igreja local, abandonar a comunhão da igreja local e reunir numa denominação ou ficar na sua casa, porque a maneira daqueles crentes tratarem de um problema de situação causaram nele escândalo. Ele ficou assustado, falou, mas peraí, eu fui salvo, agora eu me membrei com essa igreja, mas é assim que eles lidam com esses problemas, ofendendo uns aos outros, atacando uns aos outros, prejudicando uns aos outros. E é o que acontece numa reunião, naquilo que eles chamam de reunião administrativa, que é feita da maneira errada, porque isso não é reunião administrativa. A reunião administrativa nas Escrituras Sagradas, ela acontece dessa forma, desses dois modos. Reúne-se a liderança da igreja para tratar o problema. E depois que esse problema foi encontrado uma solução bíblica, à luz das Escrituras Sagradas, que precisa ser tomada, claro que vai ter que ser feito com amor, dependendo da situação, na questão de disciplina, né? Terá que ser feito com amor, com compreensão, visando a restauração e não a destruição daquele irmão que caiu em pecado. Depois vai comunicar com a igreja. Nós reunimos, alguém vai falar pela liderança, claro, mas não vai ser falado eu decidi, não, é nós decidimos, nós reunimos, tratamos do assunto e tomamos essa decisão. Você pode sim perguntar, mas qual a base que você usa para dizer isso? Atos capítulo 15. Versículo 6, congregaram os seus apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Aí você vai ver o versículo 7 em diante, vai observar que eles chegaram a uma decisão. Depois que o assunto foi resolvido, versículo 20, Tiago vai falar, né, vai tomar a palavra e tal. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus, versículo 19, versículo 20, mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem a cada cidade quem o pregue, a cada sábado é lido nas sinagogas. Versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja. Aí veja bem, comunicaram o problema à igreja, né, a solução do problema para a igreja, e elegeram homens dentre eles e enviá-los, né, com Paulo e Barnabé. Então pareceu bem a eles a fazerem isso. Aí escolheram Judas, chamados Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, aí vai relatar a situação. Mas no caso aqui é que reuniram os apóstolos e os presbíteros para tratar a questão. Trataram a questão. Então, trataram da questão, trataram do problema. Aí decidiram eleger esse Judas, chamados Barsabás, e Silas, e escreveram a decisão deles e deram na mão deles e falaram, vai à igreja de Antioquia e lê isso lá entre os irmãos. Né? Então chegaram à decisão, depois que chegaram à decisão, comunicaram com a igreja e com a igreja que tinha sido prejudicada. Resolveram o problema? Resolveram. Trataram do assunto na igreja local onde surgiu o problema? Trataram. E você observa essas duas etapas. Leia esse texto inteiro. A gente só pegou alguns versículos porque não dá tempo para ler tudo. Mas é interessante você observar como as coisas foram feitas.
A igreja reuniu a liderança da igreja ali em Jerusalém, tratou do assunto levantado, tomaram a decisão e depois comunicaram com a igreja a decisão tomada. Uma igreja local não é uma democracia, onde cada pessoa tem voz, tem o direito de opinar e decidir. Não. A igreja local é uma teocracia. O que quer dizer isso? É Deus que governa a igreja através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e através dos presbíteros que ele levanta nessa igreja local para que zelem da conduta, do testemunho dessa igreja local, onde eles, através da palavra de Deus, irá guiar essa igreja local para que seja realmente uma testemunha, uma luz, um candeeiro do Senhor na localidade onde eles vivem, né? Onde eles residem. Então, a reunião administrativa, ela é bíblica. Muitos irmãos não gostam do termo por causa do erro que é praticado. O erro que é praticado não anula aquilo que a palavra de Deus ensina. E a reunião, eu uso essa expressão aqui por causa disso, que eu creio que é o que define. A palavra administrar não significa isso, né? A colocar as coisas no seu devido lugar, a distribuir tarefas, organizar, né? Organizar situações, fazer as coisas funcionarem da maneira correta, da maneira certa. Então, essa reunião, ela tem esse objetivo, resolver os problemas que surgem na igreja local, administrar as situações que acontecem na igreja local, seja na distribuição de tarefas, seja para tratar de problemas relacionados a ensino errado que está de alguma forma sendo introduzida na igreja local. A liderança da igreja local, ela tem autoridade. Se um irmão vai falar alguma coisa que não é bíblica, ela tem autoridade de tratar desse assunto e buscar uma solução e até afastar esse irmão da comunhão por se ele persistir no ensino errado, em ensinar o erro, em ensinar a heresia. Assim como ela tem a autoridade para afastar da comunhão algum irmão que cometeu algum pecado que fira o testemunho da igreja local, como no caso da imoralidade, como aconteceu ali em 1 Coríntios capítulo 5. Então, podemos dizer que essa reunião, esse tipo de reunião da igreja é uma reunião ordinária, ou seja, ela é feita, isso aí é uma opinião minha, pessoal, ela deveria ser feita pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês. Uma vez por mês. A liderança da igreja, o presbitério da igreja, juntamente com os diáconos, com aqueles que servem ao Senhor naquela igreja local, deveriam reunir pelo menos uma vez por mês para tratar dos problemas que surgem, para conversar, tratar dos problemas que surgem e o que devem fazer, a atitude que devem tomar em relação a esses problemas, a essas dificuldades que surgem na igreja, pelo menos uma vez por mês, reunirem, conversarem sobre os assuntos que têm surgido, o que a palavra de Deus ensina sobre a maneira de agir, enfim, e assim por diante. E depois, tomadas as decisões, né, comunicar à igreja local. Nós reunimos e nós tomamos essa decisão. Mas e se alguém não concordar? Creio que não deve ser feito isso na hora da reunião, onde isso será relatado, as decisões serão tomadas para não haver coisas acontecendo fora de ordem. Mas procure a liderança da igreja depois e comunica. Porque pode que uma liderança da igreja tome decisões erradas. Eles são seres humanos, são falhos. Talvez eles não observam um erro que talvez você observou. Então procure os irmãos, comunique com os irmãos o que você não está satisfeito. Talvez seja até um meio pelo qual Deus irá fazer com que você seja destacado no sentido de serviço, claro, para ajudar no andamento da igreja local e venha fazer parte da liderança da igreja local. Uma liderança de uma igreja local não é inquestionável. Eles não estão acima da palavra de Deus e não têm autoridade para decidir o que bem entender. Não, a autoridade deles é delegada às Escrituras Sagradas.
eles devem ser submissos às Escrituras Sagradas e agirem dentro daquilo que as Escrituras Sagradas ensinam. E eles podem agir errado, porque são seres humanos, são falhos e fracos. Mas a reunião administrativa, que é o foco do nosso assunto que estamos estudando, deve ser praticada nessas duas etapas. Reúne a liderança, discute o assunto e toma a decisão correta, bíblica, e depois comunique com a igreja o que será praticado. Se você, ao ouvir alguma coisa que não te agradou, que você não concordou, depois da reunião, procure a liderança da igreja, coloque a sua insatisfação. Os irmãos com certeza irá com amor ouvir a sua questão. Esteja preparado para ouvir que está errado, que a maneira como que você está vendo as coisas não está correta, não é bíblica. E essa liderança também tem que deixar isso bem claro para essa pessoa, mas não é certo, na reunião que é feita para ser relatados os problemas, a pessoa querer impor ou querer colocar a sua opinião, porque a igreja não é uma democracia, ela é uma teocracia. É Deus que governa a igreja através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pela sua palavra e pela liderança da igreja local, o presbitério da igreja local. Nós estouramos o tempo, mas eu creio que foi necessário. Mais uma vez, estouramos o tempo. Mas eu quero agradecer de coração a todos vocês que têm nos acompanhado. Temos visto as reuniões da igreja local, as reuniões que devem ser praticadas pela igreja local, 4 regulares, um tipo de reunião extraordinária, ou seja, acontece em circunstâncias especiais, e uma reunião ordinária. O que quer dizer isso? Ela não é uma reunião, é uma reunião da igreja, mas o objetivo dela é tratar dos problemas e situações adversas que surgem na igreja, que é a reunião administrativa, e ela deve ser feita nessas 2 etapas. Reúne a liderança da igreja, trata do assunto. E outra coisa, essa reunião da liderança não precisa ser necessariamente feita no salão de reuniões da igreja, pode ser na casa de um dos irmãos, não há problema nenhum nisso, tá? E depois convoca toda a igreja, os irmãos que estão em comunhão, para comunicar as decisões tomadas. Que Deus assim nos abençoe, que a sua palavra continue falando aos nossos corações, e devemos continuar dar continuidade a esse estudo sobre a igreja local. Se você tiver alguma dúvida, pode nos perguntar depois, pode deixar o seu comentário também, e pode nos convidar, pode nos enviar depois pelos e-mails que vamos deixar no final do vídeo, quando postarmos ele no YouTube e também no Facebook. A gente deve editar o vídeo, claro, e postar no YouTube e compartilhar no Facebook. Mas por enquanto, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esses momentos que temos passado, por aprendermos mais um pouco da Tua Palavra e de como devem ser as reuniões da Tua Igreja. Vivemos num mundo difícil, conturbado, cheio de heresias, principalmente em relação a esse assunto. Várias reuniões foram inventadas pelas pessoas que não tem nada a ver com a Tua glória, ó Pai, e com a expansão do Teu reino, com a promoção do Teu Santo Evangelho. São reuniões que muitas das vezes o centro delas é o homem e as suas atividades e as suas habilidades. Mas que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, de nós. Por favor, Senhor, pela Tua graça, que o Teu povo volte aos princípios puros e simples da Tua Palavra, no que diz respeito às reuniões da Tua igreja, das igrejas locais, para que realmente o Teu nome, ó Pai, seja engrandecido, glorificado, a Tua igreja seja edificada e mais pecadores venham a ser salvos. Que o Senhor ajude-nos a aproveitar as oportunidades que nos são dadas de conhecer Teus servos que muitas das vezes visitam a nossa localidade, convocando reunindo a Tua igreja para ouvir o ensino desse irmão
ou as suas experiências, também para relatar alguma dificuldade que os irmãos da localidade estão tendo. E também dê sabedoria, ó Pai, à tua igreja, aos teus servos e aos irmãos, ó Pai, que fazem parte dos presbitérios das igrejas locais, que possam, ó Pai, entender como devem fazer para tratarem dos problemas da tua igreja quando reúnem para resolver esses problemas. Infelizmente existem muitos erros praticados, mas que aquilo que a tua palavra ensina seja praticado pelo teu povo, que a liderança das igrejas, das tuas igrejas, reúnem, tratem dos problemas, dos assuntos, das dificuldades, tomem decisões à luz da tua palavra, com sabedoria vinda do Senhor, e depois comunique à tua igreja, e a tua igreja aceite essas decisões tomadas com amor, né, para que o teu nome seja glorificado, exaltado, a tua igreja cresça, as tuas igrejas sejam amadurecidas e mais almas venham reconhecer os seus pecados e crerem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor permite estarmos encerrando essa live e nos ajudando, ó Deus, nas próximas que havemos compartilhar, nos dando sabedoria para falar da Tua palavra na pureza e simplicidade como ela é, a Tua bendita e eterna palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.